Olá família, graça e paz, eu sou Renan Chaves e estamos numa série de devocional no livro de Romanos, hoje capítulo 4. Eu vou dar uma explicação geral, breve, claro, para que você entenda esse capítulo por inteiro. O grande problema agora na igreja primitiva, não somente em Roma, mas em toda a igreja primitiva, é que os apóstolos estavam passando por isso, e principalmente Paulo, uma vez que ele foi chamado para ser o apóstolo dos gentios. Quem eram os gentios? Todo aquele que não era judeu. Ou seja, eu e você também somos considerados gentios quando em relação aos judeus, tá? Então, na pregação do evangelho de Jesus Cristo, tanto judeus quanto não judeus, os gentios, estavam se convertendo. E aí, quando eles se juntavam, principalmente formando as igrejas, esses judeus continuavam a observar e praticar a lei. E o que eles queriam é que os gentios também observassem. Eles entendiam que, tá bom, Jesus é o Messias, mas ele precisa também cumprir toda a lei. E principalmente a circuncisão, que era a aliança que era feita para que todo o homem se tornasse judeu. Então, é nesse aspecto que está girando a igreja. É uma igreja dividida entre dois partidos, judeus e não judeus, tá? Cristãos judaizantes e cristãos não judaizantes. E é sobre esse aspecto que Paulo começa de forma sábia demais. Que revelação Deus entregou a Paulo. É nesse aspecto que Paulo começa a escrever não só essa carta, mas também as outras cartas. E aí você começa a já ter esse entendimento. Paulo está combatendo constantemente esses atos que os judeus queriam que fossem observados mediante a lei. E aí Paulo, de forma magistral, ele começa a falar logo sobre o pai dos judeus. Quem era considerado o pai dos judeus? Abraão. Olha, capítulo 4, versículo 1. Portanto, o que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Ele pode se gloriar de obras diante de qualquer pessoa, mas não diante de Deus. Ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura? Ele utiliza a Escritura. Abraão creu em Deus e isso foi creditado como justiça. Então, ele começa a dizer que, olha, o que tornou o crédito de justo a Abraão não foi a circuncisão, mas é porque ele creu em Deus. Começa a entender? E aí, eu vou dar um pulo agora aqui, versículo 9. Destina-se esta felicidade apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos? Já dissemos que, no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada como justiça, a fé. Agora, sob quais circunstâncias? Olha que pergunta incrível que Paulo entra no versículo 10. Sob quais circunstâncias? Antes ou depois de ser circuncidado? Meu Deus, que revelação que Paulo teve. Olha que profundidade que ele foi para mostrar isso para os judeus. A intenção de Paulo, gente, não era debater, não era humilhar e nem mostrar que ele era o verdadeiro, mas era ensinar, abrir os olhos de homens que estavam presos somente à lei. E ele está falando isso. Sobre quais circunstâncias Abraão foi justificado, gente? Foi antes ou depois? Aí ele responde, continuação do versículo 10. Não foi depois, mas antes. Assim, ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. E é igualmente o pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão. Eu creio, em nome de Jesus, que você tenha entendido agora esse capítulo e também boa parte. E seja isso no livro de Atos dos Apóstolos, você começa a ver esse embate que Paulo está tendo
indo nas sinagogas, pregando nas praças públicas, indo dentro do templo. O grande problema era que homens estavam muito presos à lei, à religião. E eles não queriam abrir mão desses preceitos. E era um dos principais motivos dos embates de Paulo, exatamente para tentar ensiná-los que, olha, Jesus Cristo, ele nos justifica pela fé. Não é pelo nosso trabalho, não é pelo nosso merecimento e muito menos pela lei. A lei teve uma importância até determinada época, antes de Jesus. Pós-Jesus, nós somos direcionados pela graça que vem por intermédio da fé em Cristo Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e eu te espero com muito carinho no próximo devocional, no capítulo 5.